Valendo! Começando mais um Be a Giant Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Natália Freitas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a você aí ao nosso Be a Giant Podcast. Mais um episódio. Mais um. Número... Ixi, não sei, perdi a conta. Você sabia que eu vi um negócio outro dia, que não tem nada a ver com o episódio, mas eu lembrei agora quando eu falei no número do episódio, que 99% dos episódios de podcast e dos podcasts que começam, 99% não passam no episódio 20. Batemos a estatística. Batemos fortemente. a estatística. Agora a gente já deve estar perto do 40, ou passamos do não 40. Não passa do 20. E ó, a prova de amigos, resiliência. pra gente postar toda semana um episódio, só nós sabemos a Só ginástica. Nós sabemos a ginástica. Mas tá funcionando. Tá, tamo aqui, tamo firme. Eu gosto de gravar podcast. Você gosta do podcast? Bota aí se você gosta. Se você curte podcast. Comenta, curte, compartilha. Faz Precisa todos aumentar o número de engajamento das pessoas assistindo o nosso podcast. Isso aí. Boa. Bora! Tema de hoje. Diga aí. Vamos falar de quê? Não é um tema polêmico, mas é um tema preocupante. Preocupante. Pesquisa da Endeavor mostra que 94% dos fundadores de empresas já passaram por alguma crise de saúde mental. Taquicardias e burnouts e adjacentes. O que você acha sobre isso, Klaus? É verdade. Lógico, aqui é sempre a verdade. A estatística da Endeavor é verdade. É verdade. O que é? Porque assim, eu não estou duvidando, não duvido da estatística. Mas assim, quem é o ser humano que não passou por algum problema? Então não é assim. Quando a gente fala que 94%, você pode nunca ter trabalhado. Se você for fazer uma pesquisa com os trabalhadores de empresas privadas, né, empregados... Gestores de multinacionais, 95 CEOs. Teve problema. Assim, problema faz parte da vida, né? Então, a gente tem que entender a graduação do problema e entender, porque quando você vai fazer uma pesquisa dessa, as pessoas vão responder, claro, tipo uma pergunta, vou fazer uma pergunta que tem em toda pesquisa de clima de empresa. Você acha que ganha mal? Você acha que as pessoas vão responder o quê? Que sim, é óbvio. Então, é uma resposta estúpida, é uma pergunta estúpida, na minha opinião, porque todo mundo vai dizer, não, eu ganho bem, estou feliz com o meu salário. Claro que não, você quer ganhar mais? Todo mundo vai dizer, eu ganho mal, quero ganhar mais, é óbvio. É porque o subconsciente do ser humano já trabalha dizendo, eu vou dizer que ganho mal porque eu quero ganhar mais, é óbvio. Então, quando você fala, você tem problema? Claro, tem um problema, né? Então, de fato, a estatística não me surpreende. Já tiveram para passar, porque todo mundo passa na vida por problemas. Passado esse preâmbulo, certo. De fato, a gente tem passado por crises e problemas que levam e tiram o sono do empreendedor de maneira mais radical, mais vezes, eu acho, né? E isso, para mim, tem uma justificativa e um motivo. Historicamente, e, de novo, eu gosto muito de história, né? E ler biografias e tal, etc. Sim. Então, quando você lê as histórias por exemplo, você lê os problemas... Mauá quebrou e depois se reconstruiu e tal, etc. Só que o ciclo empresarial do Barão de Mauá, a velocidade das mudanças... Qual é a grande velocidade do Barão de Mauá? A estrada de ferro, né? Então, assim, imagina a velocidade para mudar aquele contexto. Bicho, o Facebook já é velho, não tem 20 anos. Sim. Então, a velocidade faz com que a gente tenha ciclos de mudança menores, mais curtinhos, fazendo com que as pessoas tenham que aumentar a sua exatamente, isso aí. Adaptabilidade, é isso. Não tá saindo, mas vai sair. Então, para que possam
se preparar para esse novo ambiente de mudanças constantes. E o que eu acho que a galera não entendeu sobre isso é que e tem um negócio muito legal, né? Eu tenho um aplicativo que eu uso de meditação que se chama Headspace. Você já ouviu falar? Não. Headspace é muito legal. Eu não sei se vai dar para pegar aqui na câmera. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Headspace. Vê se dá para dar zoom aí. Deu? Beleza. O Headspace é muito legal. Por que o Headspace é muito legal? Porque ele fala, tem vários vídeos falando sobre... E ele fala sobre... tem vários vídeos que eles colocam uma vez por semana, pelo menos, sobre... a única coisa que é constante na vida é que elas vão continuar mudando. Sim. Né? Então, o que a gente acha e o empresário não entendeu, na minha visão, que a gente precisa entender, é que, as crises vão e vêm e elas vão ficar mais curtas e isso gera esses ciclos de ansiedade, problema. Na verdade, assim, por que as pessoas têm crise, burnout, problemas relacionados à saúde mental? Porque o negócio muda, a empresa muda, perde faturamento. Se tivesse todo mundo faturando bem, ganhando bem, não tinha problema, né? Tava todo mundo no Caribe, né? Então, as mudanças é que fazem você perder o sono. Então, a gente precisa criar uma realidade, as pessoas precisam se adaptar a saber que o mundo vai mudar de maneira constante. E eu acho que as pessoas estão menos resilientes, na minha opinião. Os empresários estão menos resilientes às mudanças, né? Tudo isso que acontece. E aí a gente acaba sofrendo mais, porque isso obviamente afeta a nossa saúde física e mental nessa história como um todo. Então, agora a mudança mais radical é IA, né? IA está mudando tudo, fazendo tudo mudar. E aí, tem duas maneiras de encarar esse assunto, que uma, ficar sofrendo, vai mudar tudo e tal, etc. E outra, caraca, beleza, a mudança é inevitável, que eu acho que esse é o termo. Então, você tem que saber como reagir a essa mudança para poder passar por isso. E aí eu acho que você sofre menos, né? Quando você aceita, né? Tem um pouco dessa história que é um pouco a maneira que eu penso, sabe, Nath? Que é o estoicismo, né? Quem estuda sobre o estoicismo, lê um pouco sobre o estoicismo, sabe sobre isso, né? Sim. Dado que eu só consigo controlar o meu comportamento. Dado que eu não consigo controlar o ambiente e aquilo, eu não me preocupo. Porque eu não vou conseguir mudar aquilo. Então, não vira uma preocupação. Eu passo a saber que eu tenho que lidar com aquilo e vou saber controlar o meu comportamento em cima disso. Acho que se você me perguntar, Klaus, qual é o grande... quantas vezes nesse tempo que a gente virou sócio, tá junto, passando por essas coisas, você me viu sofrendo? Nem me lembro. Acho que, assim, não é que eu não me preocupo. Lógico. Mas eu não sofro. Eu digo, beleza, esse é o problema, como é que eu vou... Quantas vezes eu falei pra você, beleza, o problema tá dado, como é que a gente vai reagir ao problema? Sim. Então, eu sempre controlo o meu comportamento. E eu não tô tirando a legitimidade dos outros de estar sofrendo. Sim. Mas se tivesse... E eu me estendi pra caramba na introdução aqui, mas eu já... Tudo certo. Que é o seguinte, se tem uma coisa que eu acho que a gente deveria aprender sobre saúde mental como empresário pare de tentar de controlar o ambiente e passa a se conhecer para saber como é que você vai atuar na hora que o problema vier, porque ele é inevitável, ele vai continuar vindo e você sofre menos e é mais resiliente sobre aquilo. Isso que você falou, assim, pra mim, resume bem, né? Tipo, se a gente terminasse o episódio aqui, já tava pago, só pra gente deixar claro. Porque muito do que a gente vê, né? E eu também pratico meditação, estudo muito essa parte de autoconhecimento e como você se manter, né, em equilíbrio e saúde mental. E
não tem jeito, né? Se você vai pra filosofia, se você vai pra espiritualidade, se você vai pra terapia, se você vai pra mindfulness, enfim, diversas formas que você tem de se autorregular, ele vai pro mesmo lugar, tipo, não adianta você tentar controlar coisa que você não tem controle, porque isso só gera ansiedade. E eu acho que esse realmente é um dos maiores aprendizados, né? De você conseguir separar na sua cabeça. Não estamos dizendo que seja fácil. Não. Porque não é. Mas é separar na sua cabeça aquilo que você tem controle daquilo que você não tem controle e verdadeiramente desapegar do que você não tem controle. Porque senão você pira, né? Eu surtei no começo do ano, você sabe? Você não sabe, mas o Klaus sabe que eu surtei no começo do ano com o negócio da IA e fiquei muito louca e preocupada. Mas assim, em algum momento... Você tem que falar, cara... E tivemos que pivotar, nós estamos pivotando o teu negócio, né? O teu negócio está sendo pivotado completamente. Eu falei assim, mudou. Nath, acabou, mudou. Temos que fazer diferente. Vamos ter que achar outro caminho. Então, assim, E não tem como, né? A gente tem um outro sócio parceiro que tem um negócio de IA e ele falou pra gente outro dia na reunião, né? Qual que é o futuro do... E ele tá no segmento. Qual que é o futuro da IA? Grande Marco Sei, um abraço. Não sabemos qual que é o futuro da IA. Cara, então como que você, né, empreende num ambiente onde você não tem a mínima noção de pra onde esse negócio vai, entendeu? Então, mas tem que ter essa sabedoria, né? Essa calma de conseguir separar as coisas e fazer o que tá 100% no seu controle. E eu acho que... Eu quero trabalhar em 2 aspectos falando sobre essa questão de saúde mental. O primeiro é como a gente se blinda para não ter problema. Então, o primeiro é autoconhecimento, né? A gente falou, então acho que você tem que procurar formas de se autoconhecer. Coach, psicólogo, terapia, meditação, tem um monte de coisa de testes e informações que você pode e que você talvez tenha que encontrar para ter autoconhecimento, para saber como é que você lida melhor com você, isso, né? Exato. Então, eu, por exemplo, tem coisas muito simples para mim. A gente está gravando esse podcast de manhã. Por que eu gosto de gravar podcast de manhã? Porque, cara, eu sou o cara de manhã, eu funciono bem. À tarde eu já tô mais... Já tô de noite já não tem brilho. De noite eu já não tô... Cara, e eu me conheço, assim, e inclusive eu tenho um problema com a Raquel, com a minha esposa, sobre isso, né? Porque a Raquel de manhã não presta pra porra nenhuma, pra nada. Se ela pudesse... E não é que ela dorme e vai acordar às 11 horas da manhã, não. Ela só acorda devagar, ela parece um carro a álcool. Ela demora a pegar, vai esquentando. Quando dá 6 horas da tarde que eu já tô querendo... Dá uma relaxada. Vamos começar a diminuir aqui, vamos sentar, vamos ficar quietinho, vamos fazer alguma coisa mais tranquila. E ela tá no, vamos não sei aonde, vamos não sei o que. Eu falei, amor, não. Nossa, difícil, hein? Não, então. 25 anos de casado nesse... Exato. nesse mundo bipolar. Exato. Então, mas aí é o seguinte, quando você passa a entender isso nela e ela entende que de manhã eu sou o acelerado, primeiro que é o seguinte, tem horas que eu tenho que me preparar. É bom que a casa funciona 24/7, né? 24/7. Tem hora que me prepara. Na minha casa, não. A minha casa, ela abre às 5 da manhã, mas tipo, 9 7 da noite, 9 já era, entendeu? Então, aí tem hora que, pô, não dá, mas tem hora que você fala assim, não, hoje eu tenho que estar preparado, porque 6 da tarde a Raquel vai estar naquele pique, no gás e tal, etc. E tem hora que ela sabe, eu falei, amor, bora, de manhã, vambora, vamos fazer não sei o que e tal, etc. Então, você vai criando formas de se adaptar àquilo e saber, né, algumas coisas. Então, você melhora. Então, por exemplo, parece um exemplo bobo, mas é verdade. Quem leva o cachorro de manhã na rua? Você. Eu, sempre eu. De noite a Raquel. A Raquel e as crianças. Mas por quê? Porque eu não quero levar o cachorro na tarde. Então, dado que ninguém quer levar o cachorro à tarde para passear, que ninguém quer levar o cachorro de manhã, eu não tenho problema, porque eu tô acostumado. Eu levo o cachorro. Hoje eu levantei lá, 6 horas da manhã, tava eu com o cachorro na rua. Tá tudo bem, eu tô acostumado, eu faço isso de boa. Então, você começa a criar formas de se defender de você mesmo. Porque se eu tiver que levar o cachorro à rua à tarde, eu vou ficar nervoso. Eu vou assim, cara, puta, é uma obrigação que eu já não queria ter mais. Então eu levo de manhã pra me livrar, entendeu? Então, não que eu não gosto de passear com o pobre Kobe. Kobe é gente boa. Mas você começa a aprender. Então, uma coisa é autoconhecimento.
A segunda, voltando para o nosso ponto, que eu acho que ajuda a você a se preparar, que é uma bandeira minha para tudo que eu faço. É organização e planejamento, organização e planejamento, organização e planejamento. Por quê? Porque com organização e planejamento você antecipa problema. Então, além de se autoconhecer, você antecipa potenciais problemas de coisas que podem ter. Então, a organização e planejamento, eles te blindam e te preparam para mudanças e coisas que você vai... vai ter Copa do Mundo e Olimpíadas, Copa do Mundo e eleição esse ano. Assim, beleza. Já sabíamos desde há muito tempo, né? De 4 anos atrás, na real. Na verdade, já sabemos onde vai ser a Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo, a próxima Olimpíada, sabemos tudo. Sim. Datas, horários, dias, sabemos tudo. Então não tem, surpresa, né? Tipo, cara, esse ano tem Natal, é dia 25 de dezembro, hein, ó. Te preparem. É novidade, hein? Entendeu? Então, eu acho que tem um pouco dessa história. Então, planejamento. Mas você não acha que tem muito uma coisa do comportamento do empreendedor, de forma geral, apagador de incêndio? Tem, mas tem porque ele quer. Tá sempre atrás da coisa que tá acontecendo agora, urgente, e ele não tá com o tempo pra olhar pra frente, Não, né? é porque isso é perfil. É o cara que acha que o negócio dele é ficar, e aí depois vai ficar se lamentando ou chorando as pitangas, porque às vezes é o que ele quer. Às vezes é autoconhecimento. Às vezes ele quer dizer pra todo mundo que eu sou o herói. Resolvi 10 pepinos hoje. É perfil. Talvez ele seja o cara que faça isso. E quando ele passa a fazer isso, tudo bem. Se ele funciona assim e a empresa... E não pira, né? E não pira. Dá um burnout, né? O que não pode é dizer, eu gosto de fazer isso, gosto de trabalhar no fio da navalha, gosto de trabalhar apertado, gosto de ficar apagando incêndio e não sofro. Tá bom. Ok. Agora... Estilo de vida. Quero fazer isso e sofro, tenho problema, não faz sentido, entendeu? Uhum. Então, de novo, eu tô falando de questões aqui que não estão relacionadas à saúde de fato, né? Questões médicas, né? Questão médica precisa ser tratado por um médico, né? Então, autoconhecimento e planejamento, eu acho que são as coisas que vão prevenir muito essa história. E eu acho que quando você está em crises, né? Quando a crise vem ou que você está com problemas, e aí você tem problemas de saúde mental e tal, etc., no seu negócio, acho que uma das coisas que você precisa fazer para passar por esses períodos de crise melhor, de novo, vou repetir porque é importante, não falando de problemas sérios de saúde, questões de saúde mental séria e tal, etc. Pô, eu entrei numa crise que eu não consigo levantar da cama, tô com depressão, pô, não é isso que eu tô falando. Você estar e encontrar um grupo de pessoas onde você consegue ter apoio e se ajudar no momento de crise é muito importante. Então, encontrar... Eu não vou chamar de grupo de apoio, mas não é grupo de apoio, é a sua galera. Sim, é uma comunidade, né? Então, é um grupo de network, é um grupo de empresários. Porque empreender é foda mesmo, né? Foda. Não vamos romantizar, né? Não é. Não vamos romantizar. Não. É foda, é muita responsabilidade, muita tomada de decisão todo dia. Então, acho que esses grupos de empresários, e tem em todo lugar, né? Tem, tipo, outro dia a gente tava falando CDL, que normalmente tem, Associação de Lojistas, Associação de Empresários da sua cidade. Comece por aí, porque você nem precisa pagar para estar nesses lugares, né? Exato. Então, acho que assim, a forma que eu acho que você pode encontrar enquanto empresário para poder ajudar a resolver problemas de saúde mental, vamos dizer assim, é saber que você não é o único. E aí você começa a entender, saber como é que as pessoas saíram da crise, como é que passaram por aquilo. Grupo de apoio no sentido de, caraca, tem mais gente passando por isso, Sim. Entendendo por isso, né? Então... Você tem referência, você tem uma pessoa que pode te ajudar efetivamente a sair dali daquele problema. Exato. Então, eu acho que nesse sentido é muito, vamos dizer assim,
gratificante quando você está num grupo onde tem hora que você está num período difícil, né? E aí você precisa de ajuda. Mas tem hora que também é gratificante quando você tem alguém ali precisando de ajuda e você consegue ajudar. Então, isso ajuda, né? Então, eu acho que fazer parte de grupos como esse é importante na hora que você está passando por crises. E saber que o mundo não vai desabar, né? Tá ali em volta. Então, acho que esse é um ponto. O outro é não menosprezar os sintomas dos seus problemas mentais, né? Tem muita gente que... E eu acho que tem os dois lados, né? O que eu digo menosprezar? Tem gente que diz que não tô dormindo mal, tô fazendo as coisas, não tô comendo bem, tô com azia e tal, etc. E vai deixando a coisa acontecer. Jogando para baixo do tapete. Acho que isso não deveria acontecer, não deve fazer. Você não deve fazer isso, né? E tem gente que também tem um lado oposto, né? Na primeira resfriado, estou em crise por causa do meu negócio e vou embora. Nem tanto o céu, nem tanta terra. Sim. Né? Então, eu acho que você não menosprezar, mas é aprender a lidar com as coisas, mas check-up, garantir que você está com a cabeça em dia. E eu gosto muito de ler, né? Então acho que ler ajuda nessa história. Então acho que tem um lado de como é que eu digo? De não se... você deveria se blindar de você mesmo. Eu acho que é tipo assim, proteger o craque do time, né? Trazendo a analogia pro futebol, né? Sim. Então você tem que ter um conjunto de profissionais Perfeito. que vão te ajudar, porque você é o craque do time, você é o fundador. Se a sua empresa, né, muita pequena, média empresa, depende do fundador por muitos anos, né? Você pode depois explicar mais uma vez o ciclo do empreendedor. Mas, assim, são muitos anos que o fundador vai ter que estar na frente, ditando o ritmo e puxando a coisa para fazer acontecer, né? Normalmente não é do dia para a noite que acontece. Então, tipo, ter realmente um corpo de profissionais para te ajudar. Vai na academia, contrate personal trainer se você precisa de alguém que fique nessas orelhas te fazendo treinar, né? Nutricionista, cuide da sua alimentação. Time de apoio. Psicólogo, terapeuta, enfim, grupos, tornar né? isso um hábito, né? Exatamente, porque eu acho que tudo... isso não vai diminuir as pressões do ambiente e nem um monte de coisa que você tem que tomar decisão o tempo inteiro e um monte de BO que aparece e o funcionário que pede demissão. Não vai. Mas pelo menos você vai estar saudável no meio do furacão, porque você precisa. Tem um negócio que eu aprendi num treinamento que eu fiz, que eu gostei muito e carrego pra mim, né? Diz que você tem 4 baterias. Você já ouviu essa história? 4 pilhas? Não. 4 pilhas. A pilha mental, a pilha emocional, a pilha espiritual e a pilha física. Massa, São já gostei. 4 pilhas. Uhum. E que você precisa carregar as 4 pilhas o tempo todo. O seu dia devia ser dedicado a ir carregando essas 4 pilhas para que você tenha energia como empresário para poder fazer a coisa funcionar. Como empresário, como ser humano e tal, etc. Essas 4 pilhas precisam ser constantemente recarregadas para que você tenha capacidade de lidar com os problemas. Então, o que é a pilha mental? A pilha mental tem a ver diretamente com você estimular e aprender coisas novas, estimular o seu cérebro. Então, ler é um objetivo. Estudar é a pilha mental. Eu não estou falando, não tem nada a ver relacionado com trabalho nesse momento, mas tem a ver com você garantir que você está recarregando e botando a sua pilha mental para funcionar com assuntos que não necessariamente tem a ver com o trabalho, do seu interesse e tal, mas que você está estimulando a sua pilha mental para que ela tenha sempre carregada. Depois é a pilha espiritual, que tem a ver com o seu cerne, né? Você como indivíduo. Então,
tem gente que vai para a igreja, tem gente que medita, tem gente que acredita em outras religiões e outras coisas, mas que de alguma maneira você tem que entender como é que você lida com você mesmo. Sim. Né? É o que a galera chama de espiritualidade. Foi engraçado que foi nessa que eu aprendi a meditar, quando eu estava estudando sobre essa história que eu aprendi a meditar. Com um lado mais transcendental, né? Que não é tão corpo físico. Que não tem a ver com aprender a... tem aquele negócio, né, que o pessoal fala que meditar cessar os pensamentos. E quando eu aprendi que diminuir a sua... dar descanso para o seu cérebro, né, e que é diminuir as ondas eletromagnéticas da sua mente muito louca. Da sua mente muito louca. De fato, cara... Cláudio, você medita quanto? 10 minutos, todo dia. Mas 10 minutos. É igual escovar o dente. Então, você precisa fazer mais que isso? Não, cara. De vez em quando eu respiro. E aí eu aprendi algumas coisas que eu fazia, né? Por exemplo, nadar pra mim. Nadar, além de ser um exercício nadar físico... é uma baita exercício de atenção plena, porque se tu não estiver prestando atenção, não respirar, né, tu morre, assim, é basicamente que na verdade, é mais do que isso pra mim, tá? O nadar, aquela sensação que o cara que tá nadando de contar azulejo, nada mais é do que você diminuiu ou quase cessou a sua atividade cerebral, porque você não tá pensando em nada e tá contando azulejo. Então, assim, nos primeiros 15 minutos você tá ainda pensando, caraca, deixei a geladeira aberta, deixei de fazer isso, preciso ligar pra fulano. Daqui a pouco você tá 25, 50, 75, 100, faltam 200, 250. Você tá contando... Correr também dá um pouco dessa sensação, Correr também dá essa sensação. Então... Que na verdade, é mindfulness, né? É atenção plena. Exato. É você tá ali naquele processo e só prestando atenção naquele processo. Muito bom. Isso é o que limpa a mente. Então, é muito... Enfim, a hora que eu aprendi isso, porque pra mim, quando eu começava a falar de meditação, era um inferno, né? Meditação fica lá... Puta, chato pra caceta, não consigo. Então, não dá. Então, mas voltando. Aí, pilha mental, pilha espiritual. O que é a pilha emocional? Emocional são relacionamentos. É o como você vai se relacionar e se relaciona com as pessoas. Então, minha mãe, minha mulher, meus filhos, meus amigos. Como é que você alimenta essa sua bateria emocional de se relacionar? Foi nessa hora que eu comecei a garantir que eu vou visitar minha mãe de tempos em tempos, né? Vou lá, e ela mora perto, mas eu falo com ela. Como é que eu tenho um horário de qualidade com a minha mulher, como é que eu tenho um horário de qualidade com meus filhos, como é que eu tenho um horário de qualidade com meus amigos, ou ligo, dou atenção para os meus amigos, porque é aquela coisa, né? Amigo, depois eu ligo. Então, hoje eu tenho uma lista, preciso falar com fulano. Então, bora marcar, bora almoçar e tal. Então, você cria uma rotina para você, onde você começa a alimentar essa sua bateria emocional. Então, o meu pai tinha uma frase que eu aprendi ao longo do tempo que não era boa. Mas eu escutei ela a vida inteira, eu demorei a mudar. E quem mudou esse negócio na minha cabeça foi a Raquel. Meu pai dizia assim, meu amigo, meu umbigo. Então, meu pai dizia que, não, meu amigo, eu tenho meus filhos, minha mulher, minha família, e não tenho amigos. Tem uma outra frase que meu pai tirava do filme, eu prefiro não ter amigos, porque ter amigos eu terei que matá-los. Ele tirava do filme de western, um filme de bang bang. Esse era o Dr. Ligo. O Dr. Ligo era carne de pescoço. Mas ele falava um pouco da boca pra fora, não, prefiro não ter amigos para não ter que matá-los. Né? Esse era um filme de... Eu até peguei da onde era essa frase, um filme de bang bang, de western. E quem mudou isso na minha cabeça, de tanto eu escutar isso desde pequeno, foi a Raquel. A Raquel é uma pessoa... Cara, a Raquel é insuportável com isso, mas ela passa aí no shopping. Sabe aquela pessoa? E aí, tudo bom? Vereadora. E aí, vereadora distribuindo santinho. Caraca, e aquilo... Né? E hoje, óbvio, eu não consigo ser a Raquel, mas hoje eu entendi que isso faz parte de alimentar um pouco... Total. Da bateria emocional ali. E sabe uma coisa que amigo é muito bom também? Pra você não falar de trabalho. Porque a gente, né, quando a gente é empreendedor, cara, é natural, você convive com pessoas e aí vai pros grupos de empreendedores, você fala de trabalho. Então você tá o tempo inteiro vivendo e revivendo seus BOs, né?
Porque é isso, a sua vida. Você Exato. sai, você fecha a sua padaria, mas a padaria não sai de você. É isso. Então você tá o tempo inteiro vivendo isso. Mas, cara, tipo, ontem, né? Fui jantar com minhas amigas de faculdade. 25 anos de amizade. A gente morou junto em República. Cara, mano, Sai muita merda. Não, são 3 horas, assim, que você esquece que, né, todos os BOs, porque você tá falando de outras coisas, É isso. entendeu? Então Então, assim, é maravilhoso. É importante. Então, alimentar a bateria emocional é importante. E a última, parece que é a mais óbvia, é a bateria física, que é garantir que você protege o seu computador que roda o seu cérebro, né? A carcaça do seu computador. Então, garantir que você está fazendo exercício físico, protegendo, está no peso ideal, está na saúde. Sim, eu dei uma declaração no nosso evento, né? No Be a Giant Summit do ano passado. E eu me comprometi publicamente. Eu falei, cara, eu tenho as baterias emocional, mental, espiritual estão em dias. E eu mantenho elas em dia, mas a física não tava. E eu não tinha nenhum problema de saúde ralo, mas eu tava com 160 quilos. Ah, eu tenho 2,8 metros de altura, sou grande pra caramba. Mas eu tava pesado. Passados 6 meses, eu tô com 125. Então, eu perdi 35 quilos. Rapaz, o meu joelho parou de doer. Uau! Então, eu acho que esse é o tipo de Nós coisa. vamos ter que marcar outro dia na quadra de basquete pra gente ver a sua performance. Pô, 40 quilos a menos, 40 hein? quilos a menos, pô, completamente diferente. Então, o joelho dói menos, eu tô me movimentando melhor, as coisas fazem... Cara, subir escada deixou de ser um problema, que eu tava doendo, sentindo dor no joelho subindo escada. Então, já não tô mais com problema, assim, nesse sentido. Ainda tô perdendo peso e tem que continuar. Então, malhar é importante, me manter fisicamente é importante. Então, assim, por mais que eu saiba disso tudo e verbalize isso formalmente, é um desafio para mim também, né? Então, cada um tem os seus desafios. Então, eu acho que na hora que você aprende que você tem que recarregar essas 4 baterias e garante que você monte uma rotina, que você garanta que você está alimentando essas 4 baterias, você diminui sobremaneira a chance de você ter problemas mentais ou problemas relacionados à vida do empreendedor. Assim, pelo menos você não vai entrar numa crise tão profunda quanto um burnout, né? Que te tira do jogo, né? Porque assim, tive um dia ruim, quero, sei lá, sentar na cama em posição fetal e chorar. Ok, vai acontecer, mas desde que daqui meia hora você enxuga as lágrimas e bora, né? É que eu tô tentando buscar uma palavra em português, porque o termo em inglês é impermanence, que é impermanência, né? Que nada é permanente, né? É que o inglês consegue criar uns neologismos usando uma palavra mais fácil, mas tudo muda o tempo todo. É imperfeito, não é permanente. A única coisa... Impermanente. Não existe essa palavra em português, não? Não. Ah, mas tudo bem, a gente pode usar. Então, a única constância é que tudo muda, que vai mudar. Então, você tem que estar preparado para mudança. As pessoas querem que as coisas... Porque é confortável, né? O nosso cérebro... É o bom e velho do controle, que a gente falou no início do episódio, né? Você quer ter controle, porque... Mas isso é mais te do dá que, mais do que mais controle. segurança, Mas né? é mais do que controle, Nath. O nosso cérebro, e aí vem uma coisa que volta aos... Agora eu vou filosofar pra caraca. Realmente neurociência da mais pura, assim. O nosso cérebro tá tentando transformar tudo em atividades que gastam menos... recursos do teu corpo. Então, eu já falei isso aqui sobre uma vez, mas vou repetir, né? Porque eu acho que é legal falar. Tipo, você escova os dentes com a mão direita, se você é destro. Experimenta escrever os dentes com a mão esquerda, escovar os dentes com a mão esquerda. Você não sabe, né? Se você for destro, né? Você vai tentar escovar os dentes com a mão esquerda, você não está habituado. Vai se secar. Eu tenho certeza. Você se seca sempre do mesmo jeito. Ah, com certeza. Do mesmo jeito. E porque você não pensa. Por quê? Porque o nosso cérebro quer transformar aquilo numa atividade que você... Uma rotina automatizada. Uma rotina automatizada para economizar esforço do seu cérebro. Então, por que a gente não gosta de mudança?
Porque mudança exige que o seu cérebro se estimule. E o seu cérebro está tentando transformar tudo em constância, para que você gaste menos esforço, guarde energia. Essa é a história. Por isso que a gente se incomoda tanto com a mudança. Porque é neurociência, é o seu cérebro jogando contra você. É quase fisiológico, né? É quase fisiológico. Só que, quanto mais você aprende que a mudança é a única coisa que é permanente, e entende isso, seu cérebro vai se adaptando a entender que aquilo é mudança. Então, por exemplo, eu adaptei a minha agenda, e a agenda é um exemplo claro disso, porque tem uma frase que eu disse para você no primeiro dia que a gente começou a trabalhar junto. Se você não tem agenda, você é a agenda dos outros. Uhum. Então, você tem que defender a sua agenda mais do que tudo. Então, na hora que você começa... E tem alguma dúvida que toda semana acontece algum imprevisto, que alguém desmarca, alguma coisa muda na sua agenda? Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Então, quando você sabe disso e se prepara para isso e está organizado para essas mudanças, você para de sofrer. Então, por exemplo, a minha agenda ela é bloqueada de segunda a sexta de manhã. Segunda a sexta de manhã eu tenho compromissos. Sexta à tarde ela está bloqueada. Mas quem bloqueou fui eu. Ela é bloqueada para mim. O que acontece sexta à tarde? Tudo que deu chabu ao longo da semana e por algum motivo eu repositório de chabus. Eu vou lá e resolvo na sexta-feira à tarde. Essa sexta-feira à tarde, enquanto a gente grava esse episódio... Eu chamo isso de bloco de produção. Eu tenho 3 ao longo da semana. Então, eu preciso de mais. Mas nem é bloco de produção, porque bloco de produção eu até chamo de outra coisa, mas no meu caso tem um bloco de produção, mas nesse caso é o bloco de... eu aumento o meu bloco de produção se não deu merda durante a semana. Sim. Se não deu merda, é o bloco de resolver BOs. Eu vou fazer 3 reuniões essa semana, de 2 às 3, de 3 às 4, de 4 às 5, de coisas que aconteceram ao longo da semana que tiveram que desmarcar comigo para eu poder falar com essas pessoas hoje. Então, não vai passar para a próxima, não é um problema que eu vou ficar carregando, está resolvido. Perfeito. Então, se defender dessa história, entendeu? E eu vou provocar um pouquinho agora, até a gente falou isso antes do episódio, tem um pouco de geracional isso, né, também, né? As gerações estão lidando com isso de maneira diferente, né? Os baby boomers, que são os meus pais, né? São segurança ao máximo, né? Eles são a geração da segurança. Por quê? Porque eles passaram por guerra, bicho. Passaram por ditadura. Passaram por um monte de coisa, um monte de problema. Então, meu pai é aquele... O ambiente era muito mais hostil. Pô, muito mais hostil. Mas muito mais hostil. A gente acha que agora tá hostil, mas é que a gente nunca passou numa guerra. Muito mais hostil, muito mais hostil. E então, o que eles queriam? Cara, segurança. Segurança, 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 segurança. E meu pai queria que eu fosse funcionário público. Não, vai fazer concurso público. Minha mãe também. É isso, mas a geração dos nossos pais é segurança ao máximo. A nossa geração já é a geração dizendo... E os nossos pais botando pilha na gente, dizendo, não tem, recurso limitado, se vira para conseguir. A frase do meu sogro para Raquel, minha esposa, né? Se vira, porque quem não se vira é tartaruga. Né? Bora, se vira aí que tem que se virar. Então, a gente faz essas coisas acontecerem. Então, a gente é uma geração que não tem tempo ruim. A gente trabalha pra caramba. A gente é muito resiliente e trabalha. Porque o quê? A salvação vem pelo trabalho. Tem que trabalhar, tem que ralar. Mas a gente não tem essa questão de tanto de segurança. A gente sabe que se a gente botar o bloco na rua, a gente vai sair do outro lado. Já a geração depois, nós somos a geração X, né? Aí depois vem os millennials, né? Aí os millennials já são mais a geração que veio depois, que já tem uma outra cabeça, que a geração... Eu ouvi, o João, meu filho, não é geração... Ele não é millennial, ele é geração Z. Mas o João já virou para mim e falou assim, pai, eu quero trabalhar.
mas eu não quero trabalhar como você trabalha, não. Esse negócio de trabalhar sábado, domingo e tal, eu quero ter mais tranquilidade. Eu quero poder fazer outras coisas. Então, Isso é muito geração Z. é muito geração Z. Eu vi uma Não matéria é? outro dia que dizia assim, a geração Z, pesquisa comprova, a geração Z quer ganhar mais e trabalhar menos. Porra, todo mundo quer, caralho. Mas, Entendeu? Então, mas aí o que eu acho? Essa culpa é nossa. Da geração X. Por quê? Porque é um emprego que pague melhor e não tenha tanta exigência. Era uma parada assim, tipo, totalmente contrassenso na nossa cabeça, né? É isso. Mas o que aconteceu aqui? A geração X era uma geração que trabalhou muito, foi privada de muita coisa, porque tinha que trabalhar muita coisa e não curtiu também a vida como deveria, ou não conseguiu usufruir dos benefícios daquilo. É uma geração que batalhou para conquistar. Batalhou para conquistar, mas não teve os benefícios da conquista muitas vezes, porque trabalhava tanto que teve problema de saúde, problema de um monte de coisa e tal, etc. Então a geração que veio depois, os milênios e tal, etc., e essa própria geração Z, já é uma geração diferente. Não é todo mundo assim. É óbvio que eu estou exagerando no comportamento, mas, de novo, isso é cíclico. Né? Provavelmente a geração Z, depois do Z veio a linha. O que vem depois da geração Z? Eu não sei. Não inventaram ainda. Não, mas eu acho que tem sim. Acho que é alfa. Alfa? Já tem? Então, boa, depois eu vou saber. Essa próxima geração alfa, a geração alfa, provavelmente vai ser uma geração antagônica à geração Z. Vai ser uma geração que já vai vir muito mais próximo aos baby boomers. Por quê? Porque essa porra é cíclica. Então, muito provavelmente, a geração alfa vai ter muita característica da geração Z, da geração dos baby boomers, de buscar por segurança. Por quê? Porque essa galera passou por problema de saúde, passou por pandemia, passou por um monte de coisa. Cara, alfa. Pandemia, cara. Essa galera passou por pandemia. Cara, isso vai mudar completamente. Os meus filhos passaram a adolescência na pandemia. Eles são... coisa que a gente não passou. Então... Aí você fica, caraca, Klaus, por que você tá fazendo tudo isso? A gente misturou um negócio de saúde mental do empreendedor. Isso faz parte do ambiente e muda a cabeça das pessoas. E tem muito que enquanto você tava falando isso, eu fui fazendo um paralelo com a pirâmide de Maslow, né? Sim. Então, tipo, em tempos de guerra, cara, é abrigo e comida. Abrigo e comida. É isso. Beleza, não temos mais problemas de abrigo e comida. Qual que é o próximo? Pertencimento. É isso. E vai subindo. Agora as neuras são mais mentais, né? Sim. Então... Mas o que vai acontecer? Por que a gente vai voltar pra base? Porque quando você tá aqui, você desconstrói a base. Isso. Você gera a escassez da próxima geração. Isso. É foda, né? É isso. Aí provavelmente, o João e a Malu, meus filhos, têm uma vida completamente diferente que a minha. Eu fui viajar de avião com 13, 14 anos. Eu viajei para fora do país com 20. O João, com 3 anos, já tinha viajado para fora do país. O João já foi... João e a Malu, com 20 anos, já foram a mais países que... Praticamente a mesma quantidade de países que eu fui a minha vida com 50. Sim. Então, é uma outra característica. Só que... não quero trabalhar... Essas coisas de trabalhar menos e ganhar mais para ter mais qualidade de vida, essa equação não funciona. Não funciona. Então... Que aí vai gerar algum gap que vai levar a galera lá para baixo da pirâmide de novo. Vai diminuir a capacidade de compra, capacidade de pagamento, capacidade de dinheiro, capacidade de não sei o quê, e vai gerar problema ali na frente. Eu não gosto muito da frase, mas é aquela, né? Tempos difíceis fazem homens fortes, homens fortes fazem tempos fáceis. Mas ela não é... Tempos fáceis fazem pessoas preguiçosas, não, pessoas fracas criam tempos difíceis. Esse ciclo né? É duro, mas às vezes é isso, né? É uma verdade. Então, no final do dia, a gente tem que se preocupar com o ambiente externo, sim, mas eu gosto muito de olhar para dentro, de novo, o estoico, né? Eu vou me preocupar com o que eu controlo e não com o que acontece do lado de fora. Eu não consigo controlar a pandemia. Eu consigo controlar o meu comportamento sobre o que vai acontecer com a pandemia. Eu sofri com a pandemia pra caceta, né? Muito. Talvez muito menos do que muita gente, que perdeu um monte de gente. Mas todo mundo sofreu com a pandemia. Mas
sempre tem alguém que vende, né, fábrica de álcool gel. Né? Então... Sempre né? tem o que chora e o que vende lenço. É isso, exato. Então, a gente tem que olhar e tentar entender como é que a gente vai se defender nessa história, né? Sim. O cara assim, puta, pandemia, o que você pode fazer? Máscara e álcool gel. Vamos fazer máscara e álcool gel. Né? Então, bora entender como é que a gente vai se comportar nessa história. Mas... Deu um tu escarpado aqui no negócio da saúde mental, mas acho que foi um bloco bem importante também, né? Da gente entender que a forma como a gente reage aos problemas também tem um pouco desse fundo geracional, ambiente, e a forma como a nossa cabeça foi formada das diversas épocas, né? Vamos dizer assim. Foi. As crenças, né? E o mais importante dessa história toda, pra mim, sobre essas crises de saúde mental, olha pra dentro e esquece o resto. Aprende a se conhecer, a olhar pra dentro, como é que você vai se blindar e se preparar para isso, porque as crises vão continuar acontecendo. Você vai continuar tendo problema com a sua mulher, com seus filhos, com o emprego, com o trabalho, com o empreendedorismo, com o ambiente, com o Lula, com o Bolsonaro, com a seleção brasileira. Vai continuar acontecendo. Não vai ser o Lula e o Bolsonaro, vai ser o Zezinho e o Luizinho, entendeu? Sim. Não vai ser o empreendedor A, vai ser o empreendedor B, vai ser o concorrente X, o concorrente Z, entendeu? O problema é minha mulher. Vai trocar de mulher, vai ter outro problema. Entendeu? Não tem solução. Entendeu? Por isso que eu fico casado há 25 anos. Eu já quero os problemas que eu já conheço. Isso aí é uma facilidade, né? Porra, eu já tenho os problemas que eu conheço. Entendeu? Já, por exemplo, a Raquel tem uma incapacidade de fechar a porta do armário quando ela abre. Ela meu Deus! Agora vamos... Não. Ela não consegue. Acho melhor a gente terminar esse episódio por aqui, Klaus. Vou começar. Mas eu falo tão bem dela, de vez em quando deixa eu falar. Eu só falo bem. Uma coisa, ela não fecha a porta do armário. Mas tá tudo bem. Massa! Fechamos? Fui!